Vai começar mais um Desculpa Alguma Coisa. E hoje eu estou com ela que parou o Brasil com sua atuação absurdamente perfeita na série Fim. E antes disso, ela parou o Brasil com sua atuação escandalosamente inigualável na série Sob Pressão. E antes disso, ela já tinha parado o Brasil com a sua atuação Socorro, como ela é foda, fazendo a Manu em Vida da Gente. E antes disso, parou o Brasil e por aí vai. Vocês já entenderam que é a Marjorie este ano. Que bom! Amei que você tá aqui. Obrigada, eu tô muito feliz. Eu adoro ser os seus programas todos a aqui. gente se adora, deu certo. É isso, maravilhosa. Bom, já que eu falei da série Fim, você fez a Ruth, nome de mamãe. Minha mãe chama Ruth, eu amo esse nome. E me marcou muito. Você tá incrível na série. O livro da Fernanda Torres é incrível, a série tá linda. E tem um momento ali que você dá aquele grito, aquele urro primal, gutural. Tem uma baba também que traz toda uma verdade. E quando eu gravei, eu perguntei, mas foi toda... De repente eles vão colocar, porque a gente fez várias vezes. E aí eu perguntei, não, vão colocar uma em que não babei, né? Você babou em todas. Você babou em todas, querida. Vai ficar, a gente vai te dever. Muito bom, muito bom. Mas aquilo ali, eu assistindo, eu falei, eu vou gritar junto. Me deu aqui um negócio que... E aí depois eu vi a internet enlouquecendo, falando, ela gritou por todas as mulheres, né? Porque tinha todo aqueles jogos mentais que o personagem do Fábio Assunção, o Ciro, fazia com você. Você foi... Que é um pouco como a mulher adoece dentro de uma relação dita perfeita. Quem olhava de fora falava, eles são o casal mais perfeito. É, essa omissão, né? A falta de diálogo, a falta de traquejo, até com o que sente mesmo, né? A cobrança da virilidade, não consegui. Que naquela época, então, era muito mais... Nossa, tinha até uma expressão horrorosa que eu não vou reproduzir, mas que quando você não podia ter filho, o homem não podia ter filho, era algo que era muito... Qual que era a expressão? Ai, não. É horrível, a gente não Porra quer. rala. Porra rala. Eu falo por ela, porque... Que era quando você não podia ter... Enfim, não podia ter filho, o homem... Aquilo derrubava. O homem é o provedor, é o progenitor, é a pessoa que dá a prole, né? Aquela figura da... E a culpa era sempre da mulher. Se eles não podiam ter filho, sempre a culpa era da mulher. E não contou, né? Ele fez o exame e não contou pra ela. Não sei se não contou porque tinha medo de perder essa mulher por conta disso, né? Que idealizava a família. Mas a falta do diálogo, eu acho que foi a ruína deles. Sim. Além de toda a idealização, que é uma perda, né? Eu acho que isso fala muito sobre essas gerações das nossas mães e das anteriores, que eram dessa idealização da família. E é muito triste, no final das contas. Eu acho que depois dessa série eu fui compreendendo muito melhor, assim, onde eu vivi, onde eu nasci, a minha célula familiar, a relação da minha mãe e do meu pai, né? Depois de fazer o Fim? Depois de fazer o Fim. Eu acho que todo trabalho eu faço ali, eu pego uma análisezinha coisinha assim, pra tentar entender a minha família, a minha mãe, meus pais, meus irmãos. Mas essa aí eu acho que foi junto com o Ângela assassinada e condenada. Mas... Essa gargalhada, porque antes de começar a gente estava assim... Você já começou a esquecer coisas, né? Eu já tive 3 Covids, as 2 com mais de 40. Sim, aí eu fui lembrar um amigo meu, diretor, super amigo, que eu falo toda semana, não lembrava o nome dele. A gente né? não lembra, a gente vai tentando puxar, né? Um dos grandes motivos que estamos aqui é para falar da série Ângela Diniz. Mas... Assassinada e condenada, que até pouco tempo atrás era Praia dos Ossos. E aí agora virou Assassinada e Condenada. Porque falaram que era a pesquisa, o departamento da Max, entendeu? Que ela não era identificada. A história, o Praia dos Ossos não tinha uma associação clara com a história da Ângela para a maioria dos espectadores. Sim. Então, mas voltando para a coisa da linha, eu acho que o Fim são tudo da mesma época, mais ou menos, né? Assim, que é a época dos meus pais. Então, para mim foi muito... Eu recorri muito à minha mãe. Minha mãe me deu várias fotos dela jovem, dela fazendo festa no apartamento, que ela morava em São Paulo. E era uma mulher que eu não conhecia.
que eu nunca tinha visto. Eu, quando conheci minha mãe, ela já era minha mãe. Então, eu fui vendo ali um rosto, uma expressão de uma mulher de 20 e poucos anos, solteira, em São Querendo Paulo, viver na muita década de coisa. 70. Nossa, e que tem tudo a ver Uau! com a Angela Diniz também. Mas é por isso Exatamente. que eu já coloquei o fim aqui junto com a Angela Diniz, porque eu imagino que foi muita coisa para você levar para análise. Muita Mas o que coisa. você descobriu? Vamos finalizar o tema fim. O que você descobriu? O que você levou para análise do teu papel como Ruth? A relação mãe e filho. Uhum. A relação dela com o filho dela, da Ruth com o filho dela, era muito conturbada, muito sem... desvinculada um pouco e ao mesmo tempo uma cobrança dela a ela mesma, o filho sem saber muito como se reconhecer naquele organismo, sabia que tinha alguma coisa errada com o pai, com a mãe, mas não se encaixava, e não Os necessariamente não isso não é uma... ditos, né? As coisas não faladas dentro de uma família. Que não era hábito mesmo, né? Assim, não era hábito de se conversar muito. Eu acho que, imagino que cada família tem ali um organismo, mas eu acho que, de regra geral, conversar com filhos, ter um plano de educação, um plano de orientação, é uma coisa muito contemporânea, né? Análise é mais contemporâneo, né? Então, as coisas iam sendo atropeladas, iam sendo vividas. Ter filho era uma extensão do casamento, não era um plano. Não tinha um... Era porque tinha que ser assim. Natural é você, mulher, né? Casar e ter filho. Então, acho que na relação com a idealização da família, né? Eu acho que isso foi o que mais me... Mulheres que não desejavam ser mãe acabavam sendo, e isso enlouquecia. Que era a personagem da Débora. A personagem da Débora era essa, que não queria casar, mas acabou casando. Sim. Não queria ter filho, mas acabou tendo. E aí são essas as famílias... Sim. Disfuncionais um pouco, e que a gente fica atrás do ideal, a gente fica achando que família é aquilo que vendem pra gente, né? De um amor incondicional, de muita união, e a gente vive um outro organismo, um organismo mais truncado, que nem sempre você se identifica com os membros da sua família, intelectualmente ou de comportamento, e você fica buscando esse espelho, né, do ideal. Então... Você cresce achando que tá errado. Eu acho que tem tem essa coisa que vendem, que a família é o núcleo que vai te proteger de tudo, quando na verdade as pessoas muitas vezes adoecem justamente porque estão ali dentro. Exato. Tem esse romantismo, né? Do amor incondicional. Como que é hoje a sua relação com... Fala você pequena, você na tua família, você em relação com a sua mãe, como que é hoje? Eu sempre fui muito... Eu fico imaginando hoje, eu convivendo com uma criança como a que eu fui, né? Que eu era muito questionadora e muito sensível. Então, minha mãe sempre teve um jeito de amar, de não te deixar faltar nada. Muito prático. Então, você tinha lá a roupinha, você tinha a comida, o uniforme, a casa, e ela tomava conta de tudo. Ela trabalhava em casa, ela trabalhava na rua, ela era assim, que ela sobrecarregada. Ela trabalhava no comércio com meu pai, que tinha um mercado, e eu era essa criança muito sensível e muito questionadora. Então, eu queria uma mãe mais amorosa, no sentido de tato, de abraço, de beijo, eu acho que era isso, assim. E aí eu me lembro que era toda semana eu discutindo com ela que ela não me amava e que não sei o que, na mesa de almoço, falando, por que você não me dá amor? Por que não sei o que? Pequenininha. Pequenininha. Acho que com 7 eu pedi pra ir embora. Eu falei, olha, deu pra mim. Pra mim deu. Ela faz tudo pra mim, Deu pra mas mim, eu falta... quero ir morar com a tia Vera. Não dá. Tá, briga muito comigo, e chamei meu pai pra ter uma conversa séria. Eu falei pra ele... Pai, deu pra mim, eu não quero mais, a gente briga muito, eu quero que você me dê pra tia Vera. Aí ele riu, obviamente, e dentro da psicologia dessa época também, anos 80 e tal, ele falou, não, mas se a tia Vera bater em você, eu mato ela, não. Eu falei, não vai matar a tia Vera, pai, por favor, não mata a tia Vera. Ele falou, não, eu vou falar com a sua mãe, ela vai pegar mais leve. Mas a nossa relação sempre foi muito bélica, de muita... Eu cobrava muito a minha mãe em relação a esse lugar amoroso, assim, que depois, com o Fim, com o Ângelo, eu fui entendendo um pouco. Eu ainda tô nesse processo, eu acho que ele é pro resto da vida, até o final da vida. Mas com a sua irmã, ela era mais afetuosa? Não, assim? acho que mais com o meu irmão, talvez, que é o mais novo. Vocês são três? Somos 3, eu sou do meio. Minha irmã é 3 anos mais velha, meu irmão 4 anos mais novo.
É porque era uma coisa assim, o carinho tava em não te faltar nada. Então, é isso que eu vejo. Quando eu vejo minhas fotos criança, eu toda com uma roupinha bonitinha, o cabelinho cortadinho, um óculos, e não sei- era muito cuidado. Sim. Tinha fantasia, eu me lembro da minha mãe fazendo fantasia de carnaval, costurando o paetê para fazer no colã, fazer a roupinha de... Uhum. O aniversário, né? Fazia o bolo, fazia, era tudo muito batalhado, assim. Então eu consigo ver o amor Sim. com amorosidade, com mais nisso, né? Na roupinha, no cuidado, no banho, Na na alimentação. alimentação. Minha mãe dava sempre a alimentação. Minha mãe foi assim uma das primeiras que colocou arroz integral na mesa. E meu pai não gostava, então ela tinha o arroz integral e tinha o arroz branco. Uhum. Era muito sobrecarregada. Eu entendo minha mãe exausta, né? Sim. Para além, assim, que é na personalidade dela, eu não sei qual, enfim, aí vem E tinha da aquela casa ideia de criar dela. filhos fortes também. Não vou mimar muito. Não tinha uma Eu coisa? acho que passa por aí um lugar também de uma independência. Eu acho que ela construiu a gente para ser independente. E aí conseguiu, assim, um dos maiores valores, assim, a minha herança maior da minha família, eu acho que é isso, é uma relação de compromisso com as pessoas, de caráter, no sentido de ser leal, de ser comprometido mesmo, assim. Você pede qualquer coisa que for para minha mãe, ela vai fazer. Isso não, mas não existe a menor possibilidade dela não cumprir com o que ela te prometeu, sabe? Sim. Enfim, ela cuidou de. Ela é uma das mais velhas, ela é a segunda de 7. Nossa, eu já tô super entendendo. Também como sua avó deve ter sido com ela, Exato. devia ser ainda mais. E aí eu lembro que minha mãe falava sempre muito sobre o meu avô com muito afeto, assim. O meu avô era poeta, ele era realmente muito sensível, muito delicado, muito especial mesmo, assim, no olhar para o mundo, para a vida, para as pessoas. E da mãe, eu me lembro que ela falava com um pouquinho de distância, assim, com menos, com o pai ela se derretia, com a mãe era um pouco mais, que eu acho que deve ser uma repetição do que, porque eu também idealizava o meu. Falava, não, meu pai isso, meu pai lá, meu pai. Só que eu vi o meu pai aos finais de semana. Era o para se divertir. Aí dava um carinhozinho ali na Exato. cabeça, mas toda a fundação quem tava fazendo era a mãe. A lida, né, do dia a dia ali, que é onde dá mais musculatura e mais atrito também, né? Sim. Assim, era com a mãe. Mas meu pai também foi fundamental em umas escolhas, assim, da minha vida. Foi, por exemplo, a minha ida para São Paulo, que eu sou de Curitiba, e eu queria ir para São Paulo. Aí, na minha ida para São Paulo, a minha mãe foi terminantemente contra. Para ela era assim... Que idade você tinha? 18. Pra ser atriz ou pra cantar? Para ser atriz e para cantar. Os dois. E ela falava que não, que eu tinha que ir para lá com o emprego certo. Uhum. Imagina, atriz com o emprego certo. Mas eles obrigaram assim, quer ser atriz, tudo bem, mas vai fazer uma faculdade de engenharia, aquelas coisas que precisa ter. Então, não pegaram no meu pé em relação a isso, mas não sei, a gente deu sorte também. Além dos privilégios todos, mas Era uma família classe média. média baixa. Mas aí meu pai foi construindo, assim, foi dentro do comércio, que ele tinha um mercado. Começou com um mercadinho pequenininho, aí o mercadinho foi crescendo, fez uma sociedade, não sei o que, para lá, que foi crescendo, depois ele faliu também, assim. Então, foi um rompimento muito difícil para ele. Ver meu pai, assim, que trabalhou a vida inteira pro trabalho. Foi a vida inteira pro trabalho, assim. Ele trabalhava domingo até Nossa, meio-dia. quando faliu, aquela dor de ver Foi, mas pai. assim, brutal para ele. Que, de novo, eu volto pro símbolo do homem, né? Do valor do homem. O valor do homem tava, né? Na coisa da virilidade, do provedor, do sucesso financeiro, né? Da segurança financeira e tal. E isso abala muito, porque... Quando ele sem isso, faliu, você vocês sobra eram o quê? adolescentes. Não, eu já tava aqui, eu já tava fazendo malhação, que nossa, parece destino, porque eu ainda precisava dele quando eu não tinha, eu precisava dele financeiramente quando eu não tinha emprego, quando eu vivia de teatro, eu vivia de algum eventual comercial, alguma coisa assim, e ele me ajudava com a faculdade, com aluguel, com não sei o Você quê. fez faculdade de quê? Eu comecei a fazer faculdade de música, mas aí eu sentia que eu não estava tendo o aprendizado que eu desejava, estava só pagando a mensalidade, e aí tranquei e fui para publicidade, que eu fiz
Acho que eu queria fazer os comerciais que eu... É impressionante como a nossa geração, todo mundo em algum momento foi pra Foi pra publicidade. E aí também tranquei, acho que fiz 2 períodos, e aí depois eu já fui pro Rio, e aí fui emendando trabalhos, assim. Os seus irmãos, eles são artistas? Eles trabalham? Não, minha irmã... São civis. Ela trabalha com pilates, várias aulas relacionadas ao corpo, assim, e o meu irmão, ele tem uma paixão pela confeitaria, ele ama fazer doce, fazer Que brigadeiro, legal. então E os seus pais, os dois, como que é a relação hoje? O meu pai faleceu, Ah, faz tempo? já tem alguns anos, e mas eles sempre viveram, aos meus olhos, né, aos olhos dessa menina que nasceu lá e ficou até os 18, e depois, quando eu fui para São Paulo, Rio e tal, a gente se via com muito menos frequência, né? Mas era para mim sempre uma relação, tinha uma dinâmica funcional, assim. Eu nunca via meus pais assim muito erotizados ou amorosos. Eles eram muito alegres, eles riam muito, assim, mas eu não sei como aquele casal funcionava. E hoje, como que é a sua relação com a sua mãe? Vocês estão... É cada vez melhor. Eu acho que assim, ao passo que eu vou amadurecendo também, com análise, acho que... E ela também, no processo do amadurecimento dela, ela é terapeuta hoje. E acho que a gente consegue cada vez mais se entender, se aceitar e interagir, conseguir aproveitar o que o outro tem. Porque eu acho que tem uma projeção, às vezes, né? Tanto da mãe na filho, quanto do filho pra mãe, assim, né? De uma projeção de ideal mesmo. Você fica perdendo muito tempo com o que a pessoa não é e não curte O que ela o deveria... que ela, Exato, que ela pode tem te de mim. dar. E ela vibra, assim, com o seu sucesso, ela vê as novelas, ela tava no show do Gil, né? Ela tava, foi surpresa, né? Eu não contei pra eles. Eu arrumei os ingressos pra ele e falei, tem show do Gil, a última turnê, show maravilhoso. E aí assisti. você cantou no de Curitiba. Cantei no de Curitiba, mas eu não você falei não contou que você ia cantar. Exato. E quem que você levou? Você levou sua mãe? Eu chamei todo mundo, assim, mas como eu não contei que eu tava lá e eu tava achando que talvez isso pudesse ser um elemento de mais força, aí eu me arrisquei mesmo. Então nem todo mundo foi, mas foi a minha mãe, foi a minha irmã, meu irmão, foi a tia Vera. Tia Vera, que nunca te bateu. Que nunca me bateu, tia Vera. Tia Vera era muito engraçada, ela era muito... Ela saía, ela era muito pra rua, assim. Enquanto minha mãe tava ali trabalhando, na provedora também, não deixando faltar nada, a tia Vera era da vamos viajar, vamos não sei onde, vamos fazer não sei o quê. E eu acho que isso, enfim, isso cria um vínculo também. Sim. Foi seu namorado? Boa, foi ele, o Caio, o filho dele, a namorada, a Bobô também foi muito lindo. Foi um E aí momento muito mas especial. o seu namorado sabia que você ia cantar? Sabia, a gente foi junto, Tá, foi comigo. mas o resto da família não? Ninguém. Aí a hora que você apareceu lá? Eles fizeram um vídeo, né? Porque eu tava do palco, eu não enxergava eles lá, mas eles fizeram um vídeo pra me mostrar a reação deles. E a minha mãe, eu vejo um vídeo lindo da minha mãe, assim, parecia que era gol, sabe? Muito lindo, ela mexendo os braços assim, quando eu entro no palco. Que linda! Todo mundo que vem aqui dá uma chorada, gente, é uma coisa... É porque falar de mãe não tem como, né? A gente ama muito. E é uma relação muito complexa. Não, eu vou te falar. Eu comecei a ver o Ângela Diniz assassinada e condenada. Que é um nome bom, porque na verdade assim, a mulher é assassinada e é condenada por ela própria ter sido assassinada. Então, de fato, HBO Max acertou aí nesse subtítulo. A história tá contada no título, Uma única frase, que aliás tem um trailer. O trailer, assim, a pessoa que fez esse trailer merecia um prêmio. Tão porque... maravilhosos, Não, né? esse trailer, assim, a série tá toda linda, tá tudo lindo, mas o trailer, ele conta uma história. O trailer, ele é quase uma campanha contra o feminicídio, porque ele diz assim, tá uma contagem regressiva pra virada de 1977. Então, ela tá toda linda. 5, 4, no 4... O Doca dá um soco na porta. No 3, ele dá um tapa nela. No 2, ele dá um soco nela. E no 1, ele dá um tiro nela. O trailer diz assim, o cara que deu o soco na porta, o próximo é a sua cara.
o próximo é um tiro na sua cara. Então, o trailer conta o que é o feminicídio. Ele diz assim, não passe pano para homem que esmurra... ele é violento, mas não é comigo. Ele só deu um soco na mesa, ele só deu um soco na parede. O soco na parede daqui a pouco é na sua cara. Esse trailer, ele é uma campanha contra o feminicídio. Didático, né? Didático, para falar de feminicídio. Sim. Achei muito... É que vai escalando, né? As violências vão tá escalando. Lá, ela tá lá. Você pega a briga do ponto que terminou a anterior, né? E você vai indo pra cima, assim. Ou pra baixo, né? No caso. Mas é muito... Esse trailer também achei que foi muito assertivo, assim, na narrativa. E o roteiro inteiro, assim. A Helena Soares, junto com a Thaís, foram muito sensíveis no recorte que eles pegaram. Porque eles pegaram a partir do momento em que ela pede a separação até o assassinato. E fazendo o julgamento no último episódio. Tem uma cena... Eu vi os 4 primeiros episódios. Tem uma cena que a mãe fala... Minha filha, olha o caos que você fez. E ela diz, eu só pedi o divórcio. Na verdade, junto com isso, a maneira dela... Eu acho que ela foi assassinada principalmente porque ela não aceitava a autoridade masculina. Ela não submetia às ordens, ao desejo do homem. Ela seguia os dela. E se ela quer estar com ele, ela tá. Se ela não quer, ela não tá. Se ela quer ir pro Rio, ela vai. Ela fazia o que ela tinha vontade de fazer. É aquilo que a gente estava falando, aquela frase que foi assim... Que foi uma das coisas que mais me perturbou no podcast do advogado do Evandro Lins e Silva, em tom acusatório, né? No Pará dos Ossos. Ou ela queria vida livre. Como assim uma mulher quer ser livre? Então, o roteiro foi muito sensível, assim, a relação com a filha é muito bonita, acho que é um lugar bem... Isso não tem no filme, e isso também não tem no podcast. Vocês, os dois, é isso que eu ia falar, porque a gente tava falando de relação de mãe, e aí eu já puxei, porque a minha filha tem 7 e a da Ângela ali no recorte do filme tem 10, né? E tiram a filha dela. Eu falei, gente, como é que eu vou conseguir assistir isso? Começou a me dar uma dor. E vocês construíram uma relação linda. Foi linda, Maria Volpe. Maria Volpe é um acontecimento. Vocês estão lindas. Vocês se olham com muito amor, assim. Eu chorei muito nas cenas que separam vocês. Ela é uma atriz muito, muito profunda, assim. Ela tem muita consciência do trabalho. E não deixa de ser criança ao mesmo tempo, sabe? Então, foi muito especial esse encontro com ela. Eu já tinha feito um trabalho com ela antes, um filme. O Abraço de Mãe, mas essa experiência com ela, e era uma relação que pra gente era muito importante. A gente discutiu bastante sobre isso, sobre como colocar a Ângela, a maternidade da Ângela. Então, isso que eu ia te perguntar. Isso foi muito discutido pelos roteiristas? Foi. Assim, era bem importante que a gente não corroborasse com essa ideia de que para você ser uma mulher livre, sexualizada, que transa, que beija, que bebe, que vai para festas, que usa a roupa que quer, pudesse ser também uma boa mãe. Claro. Né? Porque é justamente esses os símbolos a cisão, tá aí, né? Ou você é uma boa mãe, ou você é uma mulher livre, sexualizada, de festa, de papo. Então... E esse mexeu com você fazer terapia também? Okay. Fazer a Ângela também. O que você pegou desse pra... Você passou a ler mais livros feministas? Muitos. Te pegou eu nesse acho lugar? que já era um tema que me pegava muito, assim, por razões óbvias, né? Assim, acho que o patriarcado atinge a sociedade inteira, mas são as mulheres que mais sofrem e como tal, né? Assim, eu me senti muito convocada a fazer parte militante disso mesmo, assim. Então, mas para mim foi um mergulho de investigação, assim, muito íntimo, muito pessoal, justamente pelo fato de ser mulher, e de ser mulher desde que eu me entendo por gente. Então, fui ler muitos livros, assim, comecei com a Simone, mas fui Rosisca, fui para Lélia, fui Djamila, fui Ami Srinivasan, esse que é o mais contemporâneo, assim, documentários. Tem um curta maravilhoso da Agnes Varda que chama A Resposta das Mulheres, que também eu peguei diversas fontes diferentes, assim, de abordagens diferentes para conseguir
entender o que é o patriarcado, porque a Ângela, na verdade, é feita pelas forças contrárias, né? Assim, ela, em essência, é uma mulher livre, uma mulher que faz aquilo que ela bem entende. Só que o patriarcado impõe uma série de tabus, regras, cerceamentos, que foi onde ela se destaca, porque tudo a elas tudo é É proibido. aquilo, assim, é uma vida feminista sem a pessoa ser a acadêmica do feminismo, mas mais forte às vezes do que, né? Porque isso tem muito, assim. Mulheres que têm uma vida que a gente olha e fala, ela é feminista na essência dela, mas Não não tem... imagino a Ângela. Até vocês colocam a personagem da Renata Gaspar, que tá Sim, incrível, que fala, lê, Entrega você o livro lê, pra ela, dá o segundo sexo pra ela ler. né? Mas ela não tinha essa consciência mesmo que você falou. Ela era de forma intuitiva, assim, que ela vivia a vida dela livre, assim. Mas ela não era também uma mulher, não é a história de uma mulher que se separou e quis fazer a vida pelas próprias mãos e foi estudar, ou foi ter uma profissão, não. Ela teve esse casamento durante 10 anos, ela vivia da herança do casamento e viveu 5 anos após a separação, assim. Agora, minha mãe tem uma lembrança dessa época, sempre que eu falo com ela sobre a morte o assassinato da Ângela Diniz, minha mãe sempre fala que era impressionante, porque tinha pesquisa na rua. Você acha que o Doca é culpado? As pessoas, não, ela merecia morrer. Tinha reportagem no jornal da tarde, assim. Tinha acompanhamento do julgamento ali. E as mulheres falando, Cabo não. Frio. Mulheres a favor de eu acho que tá certo. Um homem apaixonado, assim, uma coisa romântica, e né? essa loucura da morte por honra, né? Que é uma coisa que a gente... Deles, né? Exato. A delas, assim, viveu-se durante muito tempo com os homens tendo a sua garçonnière, com as suas amantes, suas outras famílias, né? Sim. Então era tudo muito a eles permitido, mas a mulher não podia, né? Isso eu acho muito lindo. Um marco do feminismo, uma mulher livre que vivia a sua vida e que nem era uma militante. Como tem essa força, né? Porque quando você fala que você é militante, né, já vem um desinteresse, ou um embate, um enfrentamento, né? E aí, quando ela só vivia a vida dela, e não estava nem aí para o movimento, para o que aquilo significava para os outros, ou como um movimento político, você não tem esse argumento. Você não tem esse argumento, é muito forte. O Sob Pressão, que é outro trabalho seu também, que você só faz projeto porrada, né? Graças a Deus. Peraí, tem um projeto aqui que é bem difícil aqui. Vamos chamar a Marjorie. Quase se afogou no Vida da Gente. Foi. Tem uma cena aqui que a atriz quase se afoga, Marjorie, né? Bota ela lá. Vamos botar, mas vamos falar do Sob Pressão primeiro, que você faz a Carolina, que também lindíssimo, assim, trabalho espetacular. E eu fiquei me perguntando se esse trabalho fez você ter um outro olhar para o SUS. O que movimentou? Porque você acabou indo para trabalhos mais políticos também, né? Eu acho que isso foi talvez um pouco natural, mas em relação ao SUS, foi, na verdade, assim, eu fui apresentada ao SUS ali através das séries, né? Foram 5 anos e conhecer o sistema público, porque assim, eu pessoalmente nem tinha ido ao hospital, as minhas amigas, elas estão aqui, eu raramente fui ao hospital na minha vida, mas ter ainda assim a consciência de quão amplo é o SUS, né? Tudo que ele oferece, né? Então, ter consciência sobre isso é cidadania, né? Acho que o Sob Pressão me traz cidadania através do SUS. Conhecer o sistema público de um país é uma artéria, uma das artérias principais de cada país, assim. E sobre o Brasil fala muito da violência urbana, da cultura, de tudo, assim, de tudo que diz respeito ao brasileiro, assim, o que para ali no hospital público em especial, é suco de Brasil, assim, né, e foram 5 anos, assim, de muito estudo, assim, a gente começou se atropelando muito, tomando muito cavaco, porque era muita coisa de uma vez só, assim, mas tinha
a supervisão e o acompanhamento intenso e rigoroso do Dr. Márcio Maranhão, que foi quem escreveu o livro E Sob que é seu Pressão. namorado. E que é meu, graças a Deus, obrigado, senhor. E que tem um olhar que não é só um médico, né? Ele tem um olhar muito humano, muito engajado para a saúde, para a população, né? Assim, Qual que é a história? Ele, médico ali, da linha do front total, ele é cirurgião, cirurgião torácico. vendo tudo esse suco de Brasil que você está falando, ele começa a ficar indignado com aquilo tudo e ele resolve escrever o livro. O livro, ele conta o período que ele trabalhou no sistema público, no hospital público. Quando ele trabalhava no hospital público e ele... Tudo bem, spoiler? Claro. Ele termina com a carta de demissão dele do hospital concursado e tal, assim. Então, eram as histórias dos enfrentamentos que ele tinha diariamente dentro do hospital ele público. Ele brigava no hospital para poder conseguir... Para tentar atender. Salvar as Só pessoas. que era isso, um volume imenso, falta de tudo, falta de insumo, falta de profissional, falta de tudo, absolutamente tudo. Então, dentro dessa narrativa do livro, você entende ali um pouco o amadurecimento que ele foi tendo sobre como agir na saúde, né? Assim, sem deixar de ser um defensor do SUS. Que isso? Não, é por ele que ele está... É pelo que ele SUS escreve que ele está brigando. Quando ele faz o Supressão também, é pelo SUS, né? Porque as pessoas falam, ai, pô, fui lá, mas óbvio que não sei o que deu errado, porque SUS... Não é isso. A criação do SUS é uma das coisas mais incríveis do Brasil. O problema é que ele é sucateado. E tem diversos outros países que não têm sistema público. Pois é. Se você não tiver dinheiro, você não vai ser atendido. Então, e o SUS, ele é tudo. Ele é vigilância sanitária, ele é vacina, ele é muito amplo, assim. Então, o que acontece é realmente, tem muito problema de corrupção, de subfinanciamento, aí troca o governo, de dependendo do governo que entra, ele vai, por gosto, querer enterrar o SUS, né? Mas assim, foi uma aula de cidadania para mim, assim, conhecer o SUS, entender a que eu tenho direito, né? Como ele se planeja, como é a realidade. Eu fiz laboratório em hospitais públicos, assim, acompanhando um pouco a população, a estrutura, né? Assim, acho que o que a gente conta ali no Sob Pressão é 70% os pacientes, né? Ali 30% da vida dos médicos, mas o personagem principal é o sistema público. Vamos falar do seu quase afogamento da vida da gente. Ali quase rolou um acidente mesmo. Que você escreveu, eu você era falou. Colaboradora da Alicia Manso, maravilhosa. Eu amo a Alicia, amava aquela novela, era muito... As pessoas lembram muito dessa novela, sim, assim. tem muito carinho por essa novela. Essa cena foi realmente uma cena em que eu achei que eu fosse morrer. Eu tinha essa... Gente, assim, você não sabia nadar, hoje em dia você já sabe nadar. Eu fui fazer um outro filme em que eu tinha cena debaixo d'água de novo, e eu tava com esse trauminha, assim, na minha vida. Eu falei, eu tenho muito medo dessas cenas de água, como que a gente vai preparar, como que a gente vai fazer. E aí eu tive todo um acompanhamento com o Pupo, que é um cinegrafista subaquático, e ele foi muito calmo, muito tranquilo. A gente fez, a equipe, a produção inteira do Abraço de Mãe me ofereceu isso, porque eu falei, sem isso eu não sei se eu sou capaz. O Abraço de Mãe, eu vou abrindo 38 janelas e a gente já vai fechar todas. O Abraço de Mãe, eu vi fotos, você é bombeira? Bombeira. Que incrível. Gente, tem aqui a gente precisa de uma atriz que possa ser bombeira. Marjorie. Incrível, eu amei. Porradão. Foi muito interessante. Incrível, né? Foi, a gente foi lá fazer o laboratório também com eles, ver esse esquema também militar ali e de preparação. Tinha mulheres incríveis. Sensacional. Incrível, era tipo super-herói mesmo ali. De médica do... Transformers. De hospital público, bombeira. Muito foda. Socialite, mas uma socialite também que movimentou Punk, ali. Porradão. Mas tá, Vida da Gente, novela da Alicia Manso. Você tá num carro e vocês sofrem um acidente. O carro, a gente... Olha só, a gente passa num buraco. Eu não sei qual a sua responsabilidade nessa tortura. Mas você passa num buraco, o carro desgoverna, capota, a gente cai, a gente fica... Eu me lembro de ter feito a cena de cabeça para baixo.
dentro do carro, vem um caminhão, bate no carro, o carro gira e cai dentro de um lago. Obrigada. Eu era só uma colaboradora. E eu era uma colaboradora bem começando ali, Com bem um nesse bebê. A gente tinha um tinha bebê dentro do carro. E aí, então, tinha essas cenas e a minha personagem era que tava salvando. A minha irmã dormiu, ficou em coma Sim. anos. Um bebê, e eu era a única que estava ali acordada, e eu tentando salvar a irmã, tava tentando salvar o bebê, isso tudo debaixo d'água, cachecol, gramado, né? Era gramado. Então, sim. cachecol, muitos casacos, o que deixa a coisa toda muito mais pesada e difícil de se Dramática. movimentar. E a gente não tinha feito preparação para aquilo tudo. Você sem saber nadar. Sem saber nadar, sem saber lidar com o respirador, né? Assim, foi tenso. E aí? Aí você falou, é agora, eu vou dar uma pequena falecida aqui, vou virar óbito. Quando eu senti que eu precisava respirar de novo, porque eu não tinha prática com aquele, nem com a cena, fazer cena dentro d'água, onde a minha preocupação é ficar viva, conseguir respirar, guardar ar suficiente para me manter ali embaixo. E fazer a cena ao mesmo tempo, que era uma cena que consumia muito ar, porque você estava ali agitada. E aí o rapaz saiu dali de onde a gente tinha combinado, que era onde... Ele era o responsável pela minha respiração. E aí eu virei para pegar o ar e ele não estava ali. Aí eu falei, acabou para mim, acabou, agora é agora. E aí me caiu uma ficha de como morrer é estúpido, né? Pode ser muito estúpido, assim, meio do nada. Você não tem, eu falei, não acredito que... Vou morrer no meio de uma que vai ser agora, que acabou tudo agora por causa... É uma fração de segundo, mas é isso, assim. Pra mim, foi que estupidez. Que coisa idiota que é morrer dessa forma, não acredito que eu vou... E como você tá sozinho, né? Me entreguei tanto na vagabanda, me entreguei tanto... Eu vou morrer A minha história acaba aqui, agora, assim. E é isso, a gente também tá muito, realmente, E aí veio... vulnerável. E aí eles sacaram. Aí ele veio, ele enfiou... Você começou a ficar meio... Eu fiquei lá, ele tava perto, só que ele não tava acessível a mim. Entendi. E aí eu me desesperei porque eu não vi, ele não tava acessível, e aí correram e tal, e ele enfiou o respirador na minha boca. Você chegou a dar uma semi-desmaiadinha? Não, mas eu fiquei muito desesperada. Eu fiquei muito panicada mesmo, assim. Foi difícil voltar pra fazer a cena. E aí voltou. Mas voltamos e fizemos. E ficou bonita, mas ficou linda a cena. A gente assistindo falava... Cara, a a Marjorie água, né? trouxe tanta verdade, você tava realmente... Bom, você sempre traz muita Mas verdade. a água ela tem uma coisa estética, né? Cara, é bem bonita a cena. Essa novela, ela é toda bonita, apesar da quantidade de muco que vocês soltaram no planeta. A quantidade de choro. Eu me lembro que era uma variação, assim, eu falei, gente, capacidade de escrever variações de chora na rubrica era... Os olhos marejam, lacrimeja, não sei o quê, explodem lágrimas. Eu lembro que vinha chora escaleta com a convulsivamente. explosão, era muita coisa mesmo. E eu confesso que eu fico muito feliz de ver você sempre em papéis muito eróticos, porque nessa novela eu falava, pegar a mais gata da Globo pra fazer a irmã mais feinha. E agora, Ângela Diniz, eu falo, graças a Deus, eu falei, quando eu vi a Ângela, eu falei, obrigada, Senhor. Isso, a mulher... Finalmente uma mulher que goza, uma mulher que tem prazer, uma mulher que vai dançar. Sim, dá prazer. Vamos botar você fazendo gostosa, você tá muito gostosa, você é muito gostosa. Gozar é que era muito importante, Era cara. importante. Gozar é muito importante, ter prazer realmente, porque as personagens, normalmente as femininas, eu acho que esse é um conflito meu com roteiristas também, que é a coisa tem um sadismo. Botar as mulheres sempre sofrendo. Tem um espectro ainda muito pouco explorado sobre o que motiva uma mulher. Confinada ali, né? No próprio... Muito bom. E aí eu queria que você falasse um pouco da sua... Eu amo Monique Gardenberg, amiga minha, da sua parceria com ela no teatro. Você fez várias coisas, né? Eu comecei fazendo o Inverno da Luz Vermelha, que foi uma personagem também, uma das primeiras, assim, era uma prostituta de Amsterdã, se conhece, se apaixona por um cliente, tem... o conflito de um outro que se apaixona por ela e foi na época da vida da gente. O Rio Ota você fez também? Eu fiz o Rio Ota também. Foda. Fiz Fluxorama. Não, a Monique ela é muito interessante. E você teve um trabalho com ela aqui, ó, a diretora que tá mandando eu perguntar isso pra você. Viva Rock Brasil. O Nívia Viva, que era um festival em homenagem ao rock.
na verdade, eu entrei substituindo. A Monique me colocou lá também essas coisas que aparecem de uma hora para outra, porque a Pitty ela estava grávida na época, e ela teve alguma questão com a gravidez que não pôde, que ela fez com que ela não pudesse mais fazer a turnê. E eis que eu entro, assim, de novo, daquelas coisas, obrigada, senhor, porque eu tava ali no palco com o Tony Bellotto, com o Dado Villa-Lobos, Você é muito feliz cantando. Eu sou muito feliz cantando. Muito feliz cantando. Você cantando com o Gil, você parecia parece minha Uma filha. borboleta. Você parecia minha filha na ReHap, 15 mil reais aqui pra... Eu encontrei com ele na saída porque depois do show, ele já foi embora, né? Eu não tinha... Eu queria agradecer, queria abraçar, queria estar perto, mas ele já tinha ido. Eu falei, ih, gente, perdi a oportunidade, não sei o quê, queria muito ter abraçado ele, agradecido. E aí, eis que ele tá saindo pra check-out pra ir embora também, no hotel. A gente tava no mesmo hotel. E aí, eu lá, e aí, Gil, obrigada, lá. E aí, você gostou? Foi tudo bem? Ele, foi lindo, parecia uma borboletinha. Você tava muito feliz. Mas e aí, você vai... Cadê você cantando mais? Eu sou que nem você, eu quero fazer muita projetos. coisa, mas eu não consigo, diferentemente. Eu também não consigo, veja bem, uma virose por mês. Eu não, assim, eu tenho muito prazer mesmo, tenho muito prazer cantando, mas eu acho que cantar ainda é, pra mim, pelo menos, eu tenho sempre, em tudo que eu me debruço, que eu quero oferecer alguma coisa que eu possa trabalhar, que eu possa construir, que eu possa me dedicar com tudo ali para poder oferecer aquele trabalho. E com a música não vai ser diferente. Então eu preciso, na verdade, disso, de Mergulhar. um tempo. Eu não sei se isso vai acontecer algum dia, mas o desejo não falta. Queria que você falasse um pouco do Enterre Seus Mortos e o Precisamos Falar, seus próximos projetos. São 2 longas, um é do Marco Dutra, adaptação da Ana Paula Maia. Incrível. E é com o Selton Mello, Danilo Grangeia, são os protagonistas. É um filme que fala da distopia ali, né, daquele mundo. O Marco escreveu a adaptação durante a pandemia, assim, e quando o Marco me chamou, que nem o Andrucha, me chama, eu não preciso nem saber o que é. Eu já confia. topei. Só me fala quando pra ver se consegue encaixar na agenda, mas eu já topei. E foi assim com o Marco também, ele me apresentou o roteiro. É isso, é uma distopia em uma cidade que tem uma doença circulando, já tá acabando tudo, assim, já não tem mais comida. E é inspirado na Covid. Inspirado, acho que sim, né? Sim. Nesse momento aí de ausência de tudo, de medo, né? O terror. E aí é como que cada um ali tenta sobreviver diante disso, né? Então, cria-se seitas, outros fazem de conta que não está acontecendo nada e seguem a vida como se fosse normal. E a minha personagem é uma personagem que quer ir embora, ela quer buscar uma perspectiva, ela quer ver mais coisas, ela quer viajar, ela tem um romance com Edgar Wilson, que é o personagem do Selton. E esse lugar do fantástico, eu me realizo tanto ali, para mim ele funciona um pouco como um alargador de possibilidades de pensamento, assim, de criação. E é muito interessante, é bem... E tem o Precisamos Falar, que também é um filme que vai ser lançado, que foi inspirado em cima do Jantar, do Herman Koch. Mas ele foi inspirado mesmo, porque assim, a adaptação do Goldenberg é muito brasileira, é muito original. Ficou muito original, principalmente porque o conflito tem relação com a justiça, né? É uma família, uma basicamente de ideologia esquerdista, outra de ideologia você faz uma mulher de direita. E foi também um universo de pesquisa, assim, surpreendente. Um Brasil realmente paralelo para mim, assim, de pensamentos, de motivação, E aí, essa família, os filhos assassinam uma pessoa em situação de rua, meio numa brincadeira, mas mata. E aí a família precisa discutir sobre como lidar com isso. Entrega para a polícia, não entrega. Aí entra assim, mas e aí a justiça aqui não funciona, isso não vai... se entregaria seu filho para o sistema carcerário brasileiro?
Então, e eles precisam entrar num acordo. Mas Porradão o caminho também. o caminho é que é a coisa, assim, das argumentações, da discussão. Nossa, deve ser do muito tentar... interessante esse É filme. bem Fiquei interessante. bem a fim de ver. Que é da Rebeca Diniz e do Pedro Waddington. Bom, a última pergunta é se você, porque eu sei que você não gosta muito de sair de casa e é muito, muito na tua, Sim. né? Eu me esforço para Cê- sair de casa. Como que tá isso? Tá indo em festas? Eu tô tenho indo muita muito preguiça mais. também. Eu tô indo muito mais, mas ainda é um exercício. É sempre pra mim um exercício. Eu para ir numa festa antes, assim, eu preciso... Eu dou vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Não é O que você tem? Preguiça, meio fobia social? Um pouco de fobia social, entendi. de lugares com muita gente. Eu não consegui conversar. Eu não consigo lidar muito com esse fato de você estar ali socialmente pra falar com as pessoas e não conseguir se ouvir. É muito esquisito mesmo. Eu não sei lidar com isso. Pra que serve, né? Pra que serve? É meio isso. E aí, enfim, mas acho que é a lida mesmo, a habilidade do social, mas eu tô aprendendo, assim. Quando você ficou tem umas famosa, frases foi que- estranhíssimo pra você? Estranhíssimo. Nossa, pra mim foi um choque. Um choque, assim. E ainda fiquei famosa no núcleo teen, que é o núcleo mais fervoroso, que é o núcleo que quer ser você, que quer te pegar na rua, que é um pedaço seu, Então, foi bem impactante pra mim, assim, de estranhamento, assim, de me sentir invadida. E aí eu entrei cada vez mais, virei uma concha. Eu lembro que era impossível entrevistar você. Você ficou, tipo, não, a Marjorie tá, ela é muito na dela. A Marjorie é muito na dela. Mas lá na Malhação, né? Lá naquele período, assim, eu fui melhorando. Você foi melhorando. Eu fui. Você falou que você tem umas frases que te ajudam na fobia social, eu te cortei. O que não, é? assim, não, para começar uma conversa com pessoas que eu não conheço, assim, eu aprendi você é do meio. Tem você é do meio. Para conseguir conversar com a coisa, eu juro. Eu tô decorando algumas frases. Eu tive agora exposta ao ambiente social e eu usei a frase errada. Eu falei, você faz o quê? Eu falei, acho que você é do meio é melhor, é mais simpático do que você faz o quê, né? O que você faz? Acho que você é do meio é mais simpático. Eu falei, vou usar você é do meio. Gente, maravilhoso. Eu preciso de dicas, assim, pra começar alguma coisa socialmente. Mas hoje em dia você também lida melhor com o fato de ser famosa. A análise, né? Psicanálise, eu faço acho que uns Você pensou em 15 desistir? anos. Tipo, eu não quero esse negócio de ficar famosa, não. Acho que eu vou fazer outra coisa, porque... Eu nunca fiquei muito focada, eu sempre fui muito focada no trabalho, sabe? Assim, no personagem, e que eu acho que, enfim, eu fui percebendo também o quanto o social, o bastidor, né? E no social, não necessariamente a festa, mas a festa também tem sua função, assim, no trabalho, que é um lugar mais de relaxamento, que equilibra a lida da criação, que é de atrito. A criação de discussão, de argumentação, não porque eu acho que é assim, não porque sassá. É um lugar mais de atrito mesmo. Claro. E o bastidor, falar uma bobagem qualquer ali, relaxa, porque senão se você fica só nesse universo da labuta, endurece, enrijece as relações. Mas isso você mesmo. consegue fazer no intervalo entre uma coisa e outra. Mas é que o meu intervalo era seguir estudando. Ah, entendi. Eu nunca Porque, fazia assim, a cafezinho. festa já é coisa demais, você precisa descansar. O intervalo, eu curto muito as pessoas nos intervalos dos meus trabalhos, mas, além de tudo, ainda ter mais um negócio social, porque a nossa vida já é muito social. Você já está em contato com gente o tempo inteiro. Isso é. Não é que você está trancado em casa lendo. Mas é que a festa em si, ela tem uma outra... É uma outra proposta mesmo de social, né? O cafezinho eu sempre pulei. Entendi. Todo bastidor eu pulava. Ah, entendi. Eu não tenho pulado mais. Tá, você vai lá no cafezinho, aí você pergunta Pelo menos eu pretendo. ela pergunta pra atriz, que é a irmã dela na novela, você é do meio? Que é a frase que ela decorou. Só pra começar, só pra dar Só um pra o totozinho. café ali, Só pra começar rolar. a ser do meio. Mas eu acho que a festinha, ela tem uma função. Eu tenho realmente interesse em poder explorar. Eu só não tenho mesmo facilidade. Entendi. E natureza, talvez. A minha natureza... Que talvez, signo você é? Eu sou de peixes. Peixes é mais introspectivo. Mas eu tô melhorando. Tá melhorando, não, tá ótimo. 15 anos ou mais de análise, acho que muitas coisas foram
só melhorando, Tati. Acho que, assim, o amadurecimento, pra mim, assim, os anos passando, ele só melhora. Tem a coisa de começar a sentir uma dor aqui, outra ali, a ressaca demora mais e tal. Lombar. Mas não compensa, porque a minha pressão emocional e intelectual antes era muito mais violenta do que acordar com o pescoço travado, sabe? Entendi. Eu faço essa troca feliz. Mas o quê? Você ficava se cobrando Muito. estudar mais, estudar mais? Você... E não gostava de nada, nada. Era assim um desprazer em estar viva, porque eu dedicava a minha vida ao trabalho e não gostava do que eu fazia. Eu não me sentia Não é que você não realizada. gostava, você não conseguia obter muito prazer. Ah, você não gostava, você olhava e do falava, não resultado. fui bem. Não fui bem. Nossa. Ficava muito arrasada, assim. Chegou um ponto ali também que eu falei, gente, se for pra continuar assim, não faz sentido. Vou fazer alguma outra coisa que eu não tenho expectativa de ser boa, de me identificar com. Mas essa achatura era só em cima de você? Ou você também via outros trabalhos e não gostava? Acho que era variar pra geral. Não gostava de nada? De nada. De nada. Mas, enfim, eu acho que o amadurecimento foi me trazendo muito esse... E não só isso também, né? Acho que eu fui ganhando mais ferramenta, mais instrumento. Mais prazer, a gente tem que aprender a ter prazer em estar viva com análise. Isso é muito louco. É muito louco. Mas é um processo. Mas que tem gente que já nasce com isso. Eu tenho inveja. Você acha? Eu acho que tem gente que tem. Eu duvido. Eu vejo pessoas assim, mas eu falo, será? Cruel. O tempo inteiro você não tá bom, você não fez, você não chegou, você não sabe, o tempo inteiro. E eu vejo pessoas naturalmente com um prazer em existir. E pra mim, análise é pra eu buscar isso. Sim, pra mim também, assim, pra poder seguir com mais prazer mesmo. Pra poder entender ali os meus problemas. A minha analista, ela sempre gostava muito de falar de família. E eu queria conquistar a minha analista. E eu falava assim, acho que eu vou guardar isso aqui pra falar com ela. Ela gosta muito de quando eu falo de família. Então, vou guardar isso aqui pra falar com ela. Pra quando precisar agradar. Pra frisar e agradar. Mas pra mim, assim, acho que tem 3 alicerces. É a análise, exercício e alimentação. Pra saúde, pra minha saúde, é isso, assim. Gente, vamos para o momento dica. Eu vou indicar, tem tudo a ver com a conversa que eu tive aqui com a Marjorie. Vou indicar a audiosérie Silenciadas, da revista Piauí, em colaboração com a Audible. É apresentada pela jornalista Cris Phoebe. Você viu? É muito foda. Ela revela os bastidores das investigações jornalísticas sobre crimes sexuais. Mas ela também... Não é só aquelas mulheres que sofreram os crimes sexuais que foram silenciadas. As jornalistas tentando contar essas histórias também foram. Então, crimes reais, né, de grande repercussão. O João de Deus, o médico Roger... Ferrer. Sim, da Ferrer, e daquele médico horroroso Roger Abdelmaci, e dessas jornalistas tentando contar, e dentro das próprias redações... Não, mas peraí, você tem quantas mulheres testemunharam? 3, não é pouco. 5, não é pouco. 10, não é pouco. Elas não conseguiam fazer as matérias. Uma não basta, né? É muito incrível essa audiosérie. Dá sua diquinha pra gente. Eu vou indicar o Reparação Histérica. É o meu podcast, meu videocast. Que linda. Amo. Essa moça, a Milly e a Manu, elas fazem um encontro tão gostoso de papo sobre ser mulher, sobre o seu ser político, social, e de uma maneira tão leve, cada uma com sua personalidade muito definida, assim, é muito interessante. Eu ouço sempre. Que honra você ouvir a gente. Ela falou, eu queria mais do que um por semana. Podia ser segunda, quarta e Milly, sexta. Manu, vamos fazer isso acontecer. Você é um arraso, amor. Muito obrigada. Obrigada Foi a linda você, a entrevista. adorei. Muito bom mesmo. Obrigada. Até semana que vem, gente. Wow.